Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Ei, Marcos, sempre bem-vindo, querido. Saiba que você está no YouTube agora, né? Geral tá te vendo aí. Fiquei sabendo dessa novidade hoje. A Gazeta S, no YouTube você vê a gente batendo papo aqui. Show, que legal. Onde a câmera que tá ali? Aquela ali, Marcos, olha, ó. Essas câmeras assim, Marcos, não é que a câmera boa, assim, não, vai melhorando. Não, mas a imagem, tá vendo? O áudio tá bom, a imagem tá boa. Olha que beleza. Tá vendo então, ó. Tá vendo? Nossa. E já tem até participação lá, olha, o José Roberto tá lá com a gente, a Adriano, o José Roberto, inclusive, já até elogiou minha camisa, falou que eu tô com uma camisa top. Tá linda. Tá bonita mesmo. A galera tá participando lá com a gente. A camisa fez sucesso. Marcos, não começou com os índios, com os indígenas, perdão, a panela de barro? Exatamente. Olha, se falar da panela de barro é algo muito legal, né? Porque costumo dizer que é o grande símbolo do nosso estado, tanto a panela de barro quanto a casaca. E quando a gente pega a história, remonta ali um território que também é muito rico em cultura capixaba, que é Goiabeiras, né? E aí, quando a gente fala assim que a panela de barro tem a origem com os indígenas, isso é amparado em achados arqueológicos, que naquela região ali encontraram utensílios de barro que eram semelhantes à panela de barro. Só que não é só isso. Por quê? O ato de fazer a panela de barro é algo que foi passado de geração para geração. Era aquele saber, né? O que a gente chama de oral, né? De se passar o saber para a geração mais nova. E isso se perpetuou ali naquela região. É curioso que é muito parecido também com o caso das benzedeiras, que o ato de benzer é muito da mulher, né? E a mulher que ia passando de geração para geração e que isso se perpetuou. No caso de Goiabeiras, é justamente isso. Existem aí alguns documentários, né? Alguns da década de 90, todos da década de 80, e sempre quando se entrevista os mais velhos, eles não conseguem precisar a origem, mas eles afirmam que o bisneto que ele conheceu, o bisavô ou bisavó que eles conheceram, ou o avó ou a geração mais antiga, que eram de Goiabeiras, já praticavam esse ato de fazer a panela. E aí por que eu digo avô e avó? Porque a panela em si, ela é majoritariamente feita por mulheres, né? Não é todo que se conhece no gênero masculino, paneleiras, mas quando a gente pesquisa ali, existem alguns homens que faziam também, mas que o fazer a panela começa no ato de buscar o barro, que é no Vale do Mulembá. Aquele barro é apropriado para se fazer. A panela ela é feita com aquele barro, não é qualquer barro que você pega que você consegue fazer aquela panela de barro ali em si, nem uma argila qualquer, né? Então, essa panela de Goiabeiras que a gente conhece, ela é feita com esse barro do Vale do Mulembá, que fica ali naquela região de Santa Marta, Maruípe ali, que você pega já... Que é uma área de preservação, tá, gente? Tem um parque, é tudo fechadinho. Fizeram um estudo para saber, porque a extração do barro estava de uma forma muito acelerada e iria acabando com o barro. Aí eles fizeram um estudo para saber quando que eles poderiam de fato retirar, então existe um período de retirar, tudo certinho, e aí se retira no Vale do Mulembá. A panela é moldada, e estou falando assim no modo generalizado, né? Existem obviamente outras etapas aí mais minuciosas, mas aí um especialista pode dizer. E aí a panela é moldada e ela é queimada. Ela é moldada manualmente e com a pazinha de madeira. Com a pazinha, assim. Exatamente. Pode falar? É que eu fui lá acompanhar como é que tira o barro da panela. Sim. Com o Ronaldo. Ronaldo é um barreiro, eles chamam. Ele diz que tem um homem de ferro, eu sou um homem de barro. Sim. Porque ele é muito forte. É verdade. E ele pega uma bolota de barro, deve ter uns 15 quilos, assim, pesadíssimo. Eu não consegui pegar. Então eles pegam aquele barro, fazem uma bola, assim, uma esfera de barro, colocam no carrinho de mão, levam para um carro, de lá do Vale do Mulembá, que fica em Santa Marta, e esse barro, essa matéria-prima, é levada até o galpão das paneleiras em Goiabeiras. Chegando lá, ela é molhada e tal, e aí a mão treinada das paneleiras, como o Marcos bem disse, de geração para geração, a mãe ensinou a filha, que aprendeu com a avó, enfim, e ali eles vão moldando a panela com tipo uma paleta assim, de pedra mesmo, e vão moldando a panela. Desculpe te interromper, porque eu achei legal. E o Ronaldo é uma figura, e ele tem uma história linda. Ele é barreiro. Você vê, uma pessoa, ou tem ele mais dois. Os três, se a gente for observar, eles mantêm uma tradição do Espírito Santo. Exato. Porque só eles pegam o barro desse lugar. A tradição está amparada em 3 pessoas do Espírito Santo. Eles pegam o barro e o pai do Ronaldo morreu retirando barro no Vale do Mulembá. Olha. Eu até me arrepio. Ele contou pra gente lá. Meu pai morreu aqui.
nesse ofício. E aí eu herdei esse ofício dele, e ele continua tirando o barro, e ele leva para o galpão das paneleiras, e quem faz a panela são irmãos dele. Enfim, você vê como é que as famílias estão ligadas a essa tradição. E é o que eu falo do sistema, né? Porque a gente imagina as paneleiras já as mulheres moldando a panela, e tem essa coisa de pegar matéria-prima, de pegar o barro. Você falou das bolas de barro, 15 quilos, e tem que se dizer que não é só uma que eles pegam, não, né? Um monte. São várias que eles mesmos retiram. Então, assim, é uma coisa muito, muito curiosa e muito enraizada naquela comunidade. Você falou, né, dessa questão da geração e passar de uma geração para outra, que é o que perpetua, e molda-se a panela, né? E uma outra etapa que também é feita por homens, que também precisou de um cuidado, né, do ponto de vista ecológico, podemos dizer assim, é a retirada do tanino, que é a tinta da árvore do mangue que dá cor à panela. Então você vê que é tudo ligado àquela região, tudo muito ligado ao que a natureza daquele local dispõe, né, para a humanidade. E aí você vê o quão ancestral isso de fato era. Então eles colocam para queimar, né? O que é importante a gente dizer também, Mário, é que isso é tão da comunidade que muitas vezes a gente pensa a panela de barro com o galpão das paneleiras. Mas ali é de fato uma associação. Mas quem anda por Goiabeira, você vê que existem diversas casas independentes que vendem panelas de barro também. Então, que provavelmente são paneleiros, que às vezes não estão vinculados à associação, não usam do galpão, né? E eles pegam a panela, posso fazer mais um parênteses? Pode, claro. E aí, como é que tira esse tanino, essa tinta da casca do caule de uma árvore do mangue? Você sabe? Eu posso contar? Não, pode contar. Eles pegam o caule, colocam numa panelona grande, fervendo, e jogam a raiz ali dentro. Aí se extrai aí dessa água quente esse tanino, essa coloração, e essa água quente eles aspergem, assim, vão jogando assim na panela quando ela está na fogueira. E assim vai dando essa cor à panela. Isso. E tem coisa mais linda que isso. É lindo. Quando você olha, você para ver, você vê, por exemplo, a ligação da própria banda de Congo, que o nome da banda de Congo é Panela de Barro. É uma banda da década de 30. E aí você olha os participantes, todos eles. Eu estive lá hoje, mais cedo, que hoje é o dia das paneleiras, óbvio que é, né? Inclusive, um parêntese, eu pesquisei e não consegui encontrar por que o 7/7, que é o dia das paneleiras. Mas eu sei que é desde 93 que foi assinada a lei municipal que institui esse dia. Então tá tendo festa lá no galpão. Então quando você vai lá, por exemplo, você conversa com as pessoas e todas elas, ou a maioria, estão vinculadas a esses saberes, né? O ato de benzer, o ato de fazer a panela. Nós temos a Jamilda, que é a líder, o Marcos Vinícius, que é o capitão. A dona Ruth, por exemplo, a mãe dela, ela olhava para o céu e moldava bonecos de barro com a figura que era o céu. Olha. Então não é só a panela em si, então tem diversas coisas que ela vendia, e ela conta histórias fenomenais, que as mulheres de Goiabeiras faziam panela e levavam muitas vezes a pé para Vila Rubim. Ou levavam no cavalo, mas aí tinha medo de chacoalhar e aí cair a panela e quebrar. Então é muito ligado àquela região ali. E quando a gente pensa o estado em si, como você muito bem falou, que se faz tanto a torta capixaba quanto a muqueca, isso não é mera coincidência, né? Isso não é uma adaptação, é porque esses pratos também têm origem indígena. Então provavelmente esse saber está diretamente ligado, e principalmente porque a grossura da panela possibilita que você atinja o nível de fervura que é necessário para se fazer muito bem a muqueca, e que posteriormente foi passado para a torta capixaba também. Então eu costumo dizer que é um grande símbolo. Você vê que a Elisa Lucinda usou uma frase maravilhosa, que ela disse: todo capixaba tem uma panela de barro no coração, né? Então, assim, junto com a casaca, eu costumo dizer que é um símbolo que não é do ponto de vista visual nem funcional, né? Toda a mística que está no entorno dele, de ligação com a população, de ligação com o território, que demonstra muito do que é o povo e a cultura capixaba. Ô Marcos, ouvindo você falar, essa tradição se fortalece e sempre aumenta o nosso sentimento de pertencimento. É uma cultura nossa, do nosso estado, da nossa região. Para quem é de Goiabeiras, então, quer dizer, é nossa gente que faz a panela de barro. Bonito você falando isso. Gostou? Não, eu gostei muito. E outra curiosidade também que é legal de se dizer é que foi o primeiro saber, né? O primeiro saber imaterial que foi patrimônio imaterial registrado pelo IFAM, o primeiro do Brasil. Não falei que era patrimônio alguma coisa? Patrimônio imaterial. Foi o primeiro registrado no Brasil como saber, né? Maravilha. Então, o ato de fazer a panela. Então, assim, é uma grande representatividade e é um local extremamente acessível, né, Mário? Tá sempre ali funcionando de segunda a domingo. Acho que é todo dia. Fernando Ferrari ali, você virou à direita,
Tem placa, Galpão das Paneleiras. E aí o legal é que o Galpão das Paneleiras antigamente era na esquina da Simon Nader com a Fernando Ferrari. Isso. Aí no local que está hoje, você consegue ver a queima das panelas e diretamente voltado para o mangue. Exatamente. Que é onde os pescadores já param o barco ali, né? Com marisco, com peixe. Então é realmente uma imersão nisso, todo esse território, universo que a gente falou aqui. Maravilha! Obrigado, Marcos Vinícius Santana. Sempre bem-vindo aqui ao CBN Cotidiano. Seu YouTube ou rede social? Meu Instagram, @Santana Marcos com o Vinícius.